Olá, saudações, canal do Paulo Coroa de Maceió, saudando a todos com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Vou procurar aqui uma leitura na Bíblia Sagrada, mostrar para vocês. A Bíblia das Promessas, né? Seja louvado o nome do Senhor, hoje, amanhã e sempre. Nesse livro, são 66 livros que tem aqui, contido nesse único livro. Aqui você vai encontrar histórias fantásticas, passadas nos séculos passados, antigos, desde Gênesis a Apocalipse. Apocalipse já é uma visão contemporânea do que vai acontecer nos últimos dias da Terra. Olha, a história da humanidade, ela sempre foi contada desde o princípio até aquilo que chamamos de quase fim. Porque ainda não foi o fim, não é o fim. Então, toda a história contada da Bíblia fala sobre o gênero humano. Claro, né? O gênero humano. Tudo quanto o gênero humano fez desde o início até os dias atuais, de bom, de ruim, de legal, de ilegal, de sujo, de bonito, de feio, entende? Deus não escondeu nada. Desde a prostituição até ao latrocínio, a prostituição, latrocínio, homicídio, roubo, o que mais? Tudo a Bíblia não esconde. O que o povo de Deus fazia de errado, Deus contava para que todos soubessem. Tem uma história interessante que eu acho, na Bíblia, Antigo Testamento. Naquela época, tinha uma lei seguinte: se a mulher fosse falsa ao marido, ela tinha que chegar-se junto a um altar, colocar a mão sobre um livro sagrado e ela tinha que contar a verdade. Se ela contasse a verdade, tudo bem. Mas se ela mentisse, a barriga dela começava a crescer imediatamente. Crescendo, 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 como se fosse estourar. Aí então, aquela era a prova da traição da mulher. Certamente ou ela era banida da tribo, do meio do seu povo, para nunca mais aparecer ali, ou então era morta. Naquele tempo as prostitutas eram mortas a pedradas, apedrejadas. Assim como a gente ouve a história de Maria Madalena, né? Que foi pega no ato, transando com o cara, fazendo amor com o sujeito. Aí pegaram Maria Madalena e levaram para Jesus. Diz que Jesus estava em determinado lugar, assentado, escrevendo alguma coisa na areia. E de repente ele ouviu aquele alvoroço, aquela turba gritando: mata, 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 apedreja, apedreja. Aí Jesus, tranquilo, Jesus já sabia o que era, né? Mas ele deixou que alguém viesse, que eles viessem até ele. Era aquele empurra-empurra, puxava a mulher de um lado, um puxava pelo braço, outro puxava por outro. E a mulher aflita, chorando, gritando, né? Envergonhada também. Mas só tinha uma coisa:
E o homem? Deixaram o homem embora? Não julgaram o homem que estava com ela? Também era adúltero? Não, só julgaram a mulher, por ser mais frágil, né? E por a lei falar sobre essas que seriam apedrejadas, caso fossem pegas em adultério. Então, não vai e vem, vai para lá, vem para cá, vai, empurra, empurra. Aí trouxeram a mulher até Jesus, né? Aí alguém disse, Senhor, essa mulher foi flagrada, foi pega em flagrante adultério. E a lei de Moisés diz que tais sejam apedrejadas. O que dizes tu? Como Jesus já sabia da intenção deles, da hipocrisia de todos, ele não quis contestar. Ele apenas jogar a mulher dentro de Jesus, ela caiu lá esparramada, chorando, esperando uma condenação do mestre, porque a última palavra seria de Jesus. Se ele dissesse que está condenada, certamente eles ali mesmo acabavam com ela, porque cada um estava com uma pedra na mão. Era grande, pequeno, velho, moço. Todos queriam matar a mulher. Mas o homem, né? O homem havia escapado. Aí então Jesus disse, o primeiro, aquele que não tem nenhum pecado, entre vocês que não tiverem pecado nenhum, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Então, imediatamente, aquele povo recuou, como se estivesse assustado. Mas eles refletiram imediatamente, assim, no relampaguear. Entendeu? E viram os pecados que haviam cometido. Aí diz a Bíblia que ninguém atirou pedra nela. Quando Jesus disse, aquele que tiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. A Bíblia diz que começaram a soltar as pedras desde os mais velhos até os mais novos. Foram jogando a pedra para lá, já, e a mulher ficou lá chorando. E foram embora, né? O intuito deles era acusar Jesus de algum crime, de alguma coisa, e aquela era a oportunidade que eles queriam para acusar Jesus. Se Jesus mandasse matá-la, eles teriam do que acusar. Mas como Jesus sempre foi sábio, sempre soube o que disse, sempre foi um bom juiz, né? Muito amor no coração, disse aquilo. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Ele continuou escrevendo no chão e a mulher lá chorando. Ele disse, mulher, Senhor, onde estão teus acusadores? Ela ergueu a cabeça, chorosa, olhou para um lado e para o outro e surpresa disse, eu não sei, Senhor. Eu não sei. Ele disse, ninguém te condenou? Não, não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus disse, nem eu tampouco te condeno. Vá embora e olha, não voltes a pecar como tu estavas pecando. Vá embora e não peques mais. Bom, a história só chegou até aí, do que está escrito. Quanto ao que a mulher fez ou deixou de fazer, a Bíblia não conta. Diz que o nome dela era Madalena. E tem muitas Madalenas por aí, não é? Muitas Madalenas. Mas só que o dela tinha o Maria antes de Madalena. Era Maria Madalena. E então eu sei que a partir dali ela criou uma grande admiração pelo Senhor Jesus. E mesmo sabendo que ela era uma prostituta, com provas concretas ali diante dele, não a condenou. E ela sabia que ele podia muito bem fazer isso, mas não fez.
Aí certamente a mulher foi para casa, foi embora pensando naquele homem admirável que não teve, que não quis condená-la, acabar com a sua vida. Se Jesus era a vida, Jesus era a ressurreição e a vida, como ele disse a Maria Madalena. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá para sempre. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso ele falou para Maria Madalena e para sua irmã Marta e disse: creis nisto? Ela disse: cremos, Senhor. Cremos que tu és o Filho de Deus. Então, a partir dali ele ganhou uma discípula, não é? Ganhou uma admiradora, uma seguidora, porque Jesus era assim, maravilhoso, sensível, justo, mas às vezes também era meio... Como era? Meio ou todo? Não, você quer se referir àquele momento que ele perdeu a calma, fez uma zorraga de corda e começou a bater nos cambiadores, derrubando a mesa dos cambiadores, enxotando os animais, né? Soltando as pombas. Mas, por quê? Porque eles estavam fazendo do templo, onde se adorava o Senhor Deus, o Pai dele, eles estavam fazendo um covil de ladrões, um mercado, um supermercado ali dentro. Mercadores de todas as regiões chegavam ali para comercializar seus produtos, seus animais. E aquilo não agradou a Jesus. Também, eu acredito que aquela foi a única vez em que a Bíblia registrou uma reação daquele tipo do Senhor Jesus. E entre uma chicotada e outra, ele ainda disse: não façais da casa do meu pai casa de comércio. Eu só sei que ele expulsou todos ali. Para onde ele foi depois, eu não sei dizer. Aí está, a Bíblia mostra o de bom e o de ruim que cada pessoa pode fazer. As suas ações, o seu comportamento, né? Ela é registrado tudo aqui na Bíblia. Sabe-se da história da humanidade antiga? Que foi um povo muito rebelde mesmo, foi o povo de Deus, Israel. Israel com o tempo surgiu, como outras tribos também. Mas ele amou mais Israel, parece, do que as outras todas, do que todas as outras. Israel foi covarde. Israel não era um homem só, não. Era a população toda, toda a nação. Ele considerava, chamava de Israel. Era o povo dele, aquele amor acima de tudo. E foram covardes, aqueles judeus. Então Israel passou, Deus servindo a Israel muito com milagres, com abundância de bens, de comida, de alimento, entendeu? De carnes, tudo deixava uma verdadeira fartura para aquele povo. Aquele povo nunca morreu de sede, nem pereceu de fome, mas foram covardes. Foram covardes e muito, porque muitos deles, porque não viam o Senhor Deus Todo-Poderoso, assim diante dele, como se vê um poste, um pé de árvore, uma pedra, começaram a se desviar. Começaram a fazer amizade com povos de outras tribos, de outras nações, às quais Deus não se agradava. Essas nações com as quais os filhos de Israel começaram a se entender, a se familiarizar, a se tornarem amigos, era um povo desagradável, que não tinha o Senhor Deus Jeová como seu Deus Todo-Poderoso. Era um povo que adorava um tal de Mamon, Amon, Abaddon, né? Asterote, Azera,
Baal, esse era o Deus deles. E todos aqueles que eram de Israel, que adoravam o Deus verdadeiros, se desviavam porque esses dessas tribos mostravam os seus deuses. Fisicamente mostravam, isso é meu Deus, a quem fazemos as nossas orações e quem confiamos, fazemos os nossos pedidos e ele nos atende. Ele não atendia porque ele é de pedra, de madeira, de bronze, de prata, de ouro. Não atendiam. Eles tinham chuva, tinham sol, tinham colheita no seu tempo porque Deus mandava. Deus não mandava só para Israel. Deus mandava para todas as pessoas. Todos. Era como aquela história do aquela planta que criava do trigo entre o joio, né? O joio que nasceu entre o trigo. E que ninguém podia retirar o joio sem tirar o trigo. Era tão entranhada a vegetação, era rasteira, mas era tão entranhada, quase rasteira, que se você fosse tirar o joio, a planta maligna, a erva daninha, arrancava o trigo também. Aí o prejuízo era maior. Então era preciso que o joio crescesse junto com o trigo. Nesse caso, o povo de Israel se misturou, apesar dos conselhos que Deus dava, apesar dos conselhos dos seus profetas, porque tinha profeta naquele tempo, né? Tinha anciões que aconselhavam o povo, fazia reuniões, e eram reuniões longas, de muitas e muitas horas ali em pé, para ouvir o Deus Todo-Poderoso falar. Então esse povo, de tanto desobedecer a Deus, houve uma época que Deus não suportou mais aquela falta de respeito que estava sentindo por ele e decidiu não contender mais com esse povo e entregou eles à própria sorte. Eles foram cativos para o Egito, onde viveram muito tempo como escravos, entende? E Deus deixou. Foi 400 anos de escravidão. Entendeu? Entre mentes foram profetas como Moisés. Aliás, Moisés foi quem foi designado para retirar o povo de Israel, falar com o faraó diretamente. E antes de Moisés, teve muitos outros ilustres, muitas figuras ilustres que serviram a Deus Todo-Poderoso de coração, espontaneamente, sem ser forçado a nada. E Moisés foi um dos líderes mais vistos, mais bem abençoados de todos. Um dos líderes mais bem abençoados de todos eles. Moisés, pela mão de Moisés, quer dizer, diante de tanto sofrimento, 400 anos sofrendo de escravidão, servindo de escravos para os egípcios, né? Ali os egípcios faziam o que queriam com eles, sob o domínio de Faraó, né? Dos faraós. Eles não tinham força para se rebelar, e quem se rebelasse seria morto, extremamente morto. E naquela época as grandes invenções, as grandes construções, os grandes templos, os grandes ídolos eram construídos com material bruto, de pedra, muito grandes, gigantescos, inclusive as pirâmides. Até hoje ninguém sabe como aquelas pirâmides foram feitas. Tão bem engendrada, tão bem feita, com pedras gigantescas que não usaram martelo, nem machado, nem ferramenta dessa natureza. Até hoje isso se discute como aquelas pirâmides foram feitas. E foram os israelitas quem fizeram isso, debaixo de chicote, entendeu? Passando fome, sede, sem ter o direito de reclamar nada. Porque até os velhos que sofriam mais, quando não podiam mais continuar trabalhando, eram mortos, simplesmente mortos. Os velhos, as velhas, até mesmo os jovens que tinham suas forças minadas, não conseguiam mais resistir, também eram mortos, miserável, impiedosamente mortos, sem piedade nenhuma. Entende?
E assim Deus viu o sofrimento daquele povo, clamou deles, chegou até Deus novamente, Deus compadecido mandou que Moisés fosse tirá-los de lá do Egito. Moisés foi. Estou simplificando a história. Está tudo escrito aqui. Tudo. E Moisés conseguiu falar com o faraó, fez suas apresentações de transformar, tingir o rio de sangue, teve as 7 pragas, acho que foi 7 pragas, foi o rio de sangue, os sapos, finalmente terminou com o anjo da morte, para poder então o faraó libertar o povo. E o faraó libertou. Aquela multidão, não sei quantas pessoas saíram depois que o faraó libertou. Cada vez que o faraó só libertou porque o anjo da morte levou da cidade todos os primogênitos. E faraó só tinha um filho, primeiro e único, que o anjo da morte levou. Então foi por essa razão que ele decidiu soltar o povo de Israel. Era praga de rã, praga de gafanhoto, todo tipo de praga tinha. Foi solta, entende? Moisés sofreu muito para soltar aquele povo, para arrancar aquele povo de Faraó. Então, quando o Faraó via que eles iam embora, aquela turma, aquele monte de gente, aquela multidão, ele se arrependia. Se arrependia e reunia rapidamente os exércitos dele, que era poderoso, muito, e tacava-lhe pau atrás do povo de Israel, para ver se recapturavam e os fazia voltar de volta para a escravidão do Egito. Né? Foi numa dessas investidas, dessas perseguições, que Moisés se deparou em frente ao mar, para onde Deus o mandara ir, para livrar o povo. Quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, ficou abismado, estático, né? Sem saber o que fazer e o que dizer. Porque Deus estava fazendo com que eles fugissem da presença de Faraó e de repente ficaram encurralados ali, entre Faraó e o Mar Vermelho. O que fazer nessa hora? O povo aflito, reclamando de Moisés, reclamando dele, dizendo: por que viesse aqui para nos fazer morrer nas mãos de Faraó? Era melhor a gente estar no Egito, comer nossas cebolas, entendeu? E eles desejaram voltar para o Egito imediatamente. E Moisés sentiu-se tão aflito que teve que implorar a Deus. E Deus vendo tudo aquilo, né? Ele podia muito bem abrir o Mar Vermelho sem Moisés pedir. Mas Moisés, a Bíblia diz que Moisés clamou. Moisés clamou para Deus. Observar o que estava se passando naquele momento, o que estava acontecendo naquele momento, e pediu salvação para ele e para o povo, não é? E Deus disse: por que clamas a mim, Moisés? Por que clamas a mim, Moisés? Boa pergunta, Senhor Jeová, o Senhor fez naquele dia. Por que clama a mim, Moisés, diante daquele impasse, que não podiam ir nem voltar, né? Se fosse para frente, morria afogado. Se voltasse, morria a espada do faraó, do exército de faraó. Então ele tinha que clamar a ti, porque por ele mesmo Moisés não fazia nada, não sabia o que fazer. Mas Deus disse: por que clamas a mim? Olha, Moisés, presta atenção. E enquanto isso, o faraó vinha, né, com seus cavalos, seu exército, blá 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 blá. Aí ele disse: olha, erga sua vara, esse cajado que você está com ele na mão, e toque nessas águas. Oh, glória! Glória, glória, glória. Então Moisés não se fez de rogado. Moisés não se fez de rogado. Pegou no cajado e simplesmente tocou na água. Quando Moisés tocou na água com o cajado dele,
soprou um vento do sul, de ambas as bandas do Oriente e do Ocidente, começou a soprar um vento forte, foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, e soprava vento de um lado, soprava vento de outro. Soprava vento de um lado, soprava vento de outro. Soprava vento de um lado e as águas foram, aí, as águas foram se abrindo, se abrindo, se abrindo, até ver a terra seca. Entendeu? Seca não úmida, né? Porque estava acabado de molhado, mas eles dizem terra seca, para enfatizar melhor o caso. Quando eles viram que não tinha mais água ali, as águas haviam se escoado, formado um muro de um lado e um muro de outro, eles entraram. Aí Moisés não precisou mais chamar por Deus, nem esperar ordem nenhuma, porque ele era inteligente e sabia o que fazer. Então chamou o povo, ele montou-se numa pedra, um lajedo enorme. Moisés ficou lá em pé, com a varinha esticada para frente. Enquanto Moisés estava com aquela vara, o povo ia passando. O povo ia passando, e o faraó atrás. Entendeu? Já tinha um bom tempo que Israel tinha saído. E o faraó também fazia algum tempo que viera atrás deles. Ainda os encontraram as últimas pessoas passando dentro do rio, do Mar Vermelho, quando o exército chegou. O que aconteceu? Não, aliás, é o seguinte, eles vinham atrás de Israel, mas foi longa a caminhada, viu? Porque a Bíblia diz que durante a noite o Senhor colocava uma coluna de fogo se revolvendo, aquela coluna enorme, gigantesca, para iluminar a passagem e para evitar que Faraó atacasse o povo dele. Né? Deus é muito bom e sábio. Então, enquanto estava aquela coluna de fogo entre o Faraó e o Israel, eles iam passando. E eles lá aperreados para passar, os cavalos resfolegando, entendeu? Cavando o chão, apressados, nervosos, e o povo passando, e a coluna de lá girando. A coluna girando, girando, queimando todo mundo que se aproximasse dela, até que no final eles passaram do outro lado do rio. Não se diz, não se sabe quantos quilômetros de água eles venceram, eles conseguiram passar, não diz. Eu só sei que quando o faraó observou que aquele povo passava a pés enxutos, criou ânimo dentro dele e disse, se eles passaram, nós também vamos passar. Adiante, pessoal, vamos embora atrás deles, vamos pegá-los. E os soldados, sempre obedientes, né, acompanharam o faraó. Mas só que a Bíblia diz que em meio ao caminho, os carros de faraó se quebravam e paravam. Entende? Os carros se quebravam e paravam. E Faraó, aqueles que não conseguiam quebrar, ia adiante. Ia adiante. Quando eles estavam no meio do mar, aí então Deus soprou, Deus mandou que os anjos soprassem um vento forte e fechassem a água sobre os soldados de Faraó. Foi assim que Faraó pereceu no Mar Vermelho, devido à sua falta de crença em Deus, não é? A sua falta de sabedoria, porque mesmo sem acreditar em Deus, ele devia ter visto que aquilo era um milagre, que eles não podiam ultrapassar, fazer a passar do mesmo jeito que Israel, aquela multidão passou. Foi o mal deles não acreditar, desfazer no poder de Deus, né? Desprezar o poder de Deus. E então passaram, né? Do outro lado do rio, do mar. Só que a peleja não terminou com a passagem do Mar Vermelho, não. Depois que o mar voltou ao normal, eles já estavam do outro lado, sãos e salvos. Aí do outro lado, diz que Miriam cantou e dançou de alegria. Naquele tempo tinha muitos instrumentos musicais, tinha cítara, tinha pandeiro, tinha bandolim, tinha zabumba, tinha muitos outros instrumentos musicais que eles faziam ali para as suas festinhas, né? Para passar o tempo e coisa parecida.
Aí Miriam cantou do outro lado e dançou. E certamente as pessoas também imitaram Miriam, não é? Porque todos estavam alegres e deram glória a Deus por isso e acreditaram mais em Moisés. Moisés criou mais crédito, teve mais crédito por aquela façanha que ele fez. Mas só que não foi ele, foi o Deus Todo-Poderoso. Não é? Aí a Bíblia diz que eles ficaram por ali, atravessaram o deserto de Saara. Eita, mais uma peleja. Teve uma época que faltou pão, faltou comida, e o povo reclamando que seria melhor ter ficado no Egito do que ter ido para ali, para Moisés levá-los para o deserto, para eles morrerem de fome. Povo rude, né? Era um povo rude, de dura cerviz, como disse o próprio Jeová. Eram bem piores do que hoje, os de hoje. Porque os de hoje não viram, mas de certa forma obedecem a Deus. Creem que Deus existe. Então, mediante a reclamação do povo por falta de alimento, Deus mandou um alimento que é comida de anjo. Isso significa que anjo come lá em cima, viu? Tem alguém que prepara comida para eles. É uma comidazinha branca, chamada maná. Maná, comida de anjo. Foi essa comida que Deus deu ao povo de Israel no Egito, no Egito não, no deserto. No deserto, entende? Eles tanto deram maná, como deram codorna. Codorna à vontade. Eles tinham o direito de pegar aquelas codornas e matar para comer, né? Agora dizia assim, o Senhor disse, olha, avise ao povo que só pegue o maná, aquela quantidade suficiente para vocês comerem naquele dia. Não guarde porque amanhece podre, apodrece. Porque amanhã eu mandarei mais para todos. Tudo bem. Alguns que eram obedientes fizeram como Moisés mandou. Tirava só aquela quantia que podia comer, de barriguinha cheia, aguardava para o dia seguinte. Mas tinha outros usurentos que não acreditavam na palavra de Moisés. Além de comer, se fartar, eles guardavam. Pegavam as porções e guardavam em alguma vasilha, em algum utensílio. Mas só que no dia seguinte, quando eu ia olhar, estava podre, cheio de bicho. Aí é que eles iam entender a mensagem que Moisés havia falado. Não guarde para o dia de amanhã, porque no dia seguinte Deus mandará mais. E quanto tempo Deus sofreu com esse povo ali no deserto? Foi demais. Foi demais. O povo continuava pecando, o povo continuava se prostituindo uns com os outros, as mulheres se transformavam em mulheres lascívias, em prostitutas do próprio marido, trocava até a posição de terem sexo normal, como marido e mulher, entendeu? Usava o sexo proibido. Os homens se entregavam uns aos outros. Eles transavam uns com os outros, mesmo sabendo, diante de Deus, né? Porque Deus estava ali, havia ordenado tantas essas coisas, sempre presente, e eles faziam isso. Mas Deus mandou, sabe o quê? Ninhos de cobra, muitas cobras para o deserto. E quem fosse picado, morria. Mais de 3.000 morreram picados de cobra. Foi então que Moisés mais uma vez apelou para os céus, pedindo a Deus que tivesse misericórdia, porque nem todo mundo era culpado. Aí Deus disse, faça o seguinte, pega uma haste, um poste bem alto, e coloque no alto do poste, a figura de uma serpente, no alto, para que todos vissem. Aí Moisés fez, né, pacientemente, sempre obediente, fez aquilo que Deus mandara, meio intrigado, mas também não teve
a sutileza de fazer nenhuma pergunta, não teve a coragem de fazer pergunta a Deus nenhum. Ele apenas obedecia o que Deus mandava ele fazer. Então ele fez, procurou um poste bem alto, muito alto mesmo, e no topo do poste colocou a imagem de uma serpente. Agora para quê? Para que todo aquele que fosse picado pela cobra, por uma das serpentes ali do deserto, olhasse para aquela cobra que estava lá em cima no alto, ficava curado imediatamente. O antídoto para o veneno da serpente do deserto, que picasse alguém, era olhar para aquela serpente de bronze que Moisés colocara no pico daquele poste. E assim Deus ia dando livramento aos povos. Deus ia dando livramento. Até que chegou um momento em que foi preciso ele dar os 10 mandamentos. Foi preciso o Senhor da glória dar os 10 mandamentos. Então, o que aconteceu? Ele avisou a Moisés que avisasse ao povo que não se chegasse à mulher, não transasse, né? Se guardasse durante 3 dias, porque no terceiro dia ele ia descer no Monte Sinai. Monte Sinai, o povo estava perto do Monte Sinai. O Monte Sinai era imenso, muito grande, ainda é que não acabou. Aí então Moisés disse para aquele povo não tocar em mulher, se reguardasse durante 3 dias, porque o Senhor ia descer e ia falar com eles. Quando foi no terceiro dia, logo pela manhã, aguardavam ansiosos, né, a chegada do Senhor Deus. Aí olhava para o horizonte, Moisés olhava e nada. De repente Moisés viu um vento, vento tempestuoso, vindo do lado norte, que parecia arrasar com tudo que encontrasse pela frente, entendeu? Metendo medo mesmo. Aí eles acho que se ampararam, não é? Com aquilo tudo, aquele vento passou. De repente, trovões e vozes. Não sei, vozes eu não sei se tinha não, mas tinha muitos trovões. Que chega, abalava a terra, aquela trovoada. Trovejada, trovoada é de chuva, trovejada. E então, depois daquela trovejada, veio um vento suave. Oh, glória! Aleluia, santo! Veio aquele vento suave. E naquele vento suave, naquela brisa fresca, estava o Senhor Deus Todo-Poderoso. Estava Jeová diante de seu povo, tão desobediente, mas que ele amava tanto. Glória a Deus. Que ele amava tanto e ainda ama, ainda hoje ama do mesmo jeito, porque ele não muda. Ele mesmo diz, eu sou o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Eu não mudo. Claro, as pessoas é que mudam, né? Então, aí a voz chamou Moisés que ele subisse ao monte. Era longa a viagem. Aí Deus chamou Moisés subiu ao monte e lá ele deu os 10 mandamentos ao povo, a ele. Quando Moisés desceu, a face de Moisés resplandecia e o povo teve medo, né? Teve medo porque a face dele resplandecia. Só que antes de Moisés descer, sabe o que aconteceu? O povo vendo que Moisés estava demorando a chegar, acharam que ele tinha morrido para lá. Aí diz, vamos tirem os ouro, tudo que for de ouro, vamos botar nesse tacho aqui, vamos fazer um bezerro de ouro, vamos fundir um bezerro de ouro para que seja o nosso Deus que nos guie durante a nossa viagem. Foi assim que começou a degradação do povo de Deus. Entendeu? E quando Moisés chegou, que viu aquela dança, todo mundo dançando em redor do Deus de ouro deles, Moisés ficou irritado. A tábua de Moisés, com os 10 mandamentos, ele ficou tão fulo, tão irado, que perdeu a compostura
e lançou aquela tábua dos 10 mandamentos no chão, esfacelando-a no chão, fazendo em 1000 pedaços. E certamente deve ter caído por terra, entendeu? Orando pelo aquele povo miserável, pecador, teimosos. Bom, eu vou dar uma pausa aqui, mas daqui a pouco eu venho para continuar a leitura. Deus nos ajude hoje e amanhã e sempre. Bom, e o que aconteceu depois? Em seguida, o que aconteceu foi Moisés voltar novamente, subir o morro, o Monte Sinai novamente, e Deus, misericordiosamente, dá uma nova tábua dos 10 mandamentos para Moisés. Entende? Essa é a leve história, a breve história que eu tinha de contar para vocês, dentre muitas outras que tem aqui dentro dessa Bíblia. Desde Gênesis até Apocalipse. Tem história de Eva, tem história de muitos reis, tem história de Salomão, história de Ezequiel, história de muitos profetas tem aqui. Se você estiver interessado, compre uma Bíblia e comece a folhear, que você vai encontrar todos esses profetas, todas essas histórias. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. E se você gostou, dê aquele like, subscreva e passe adiante, ok? E assim a história continua, não é? Até os dias de hoje, com muitas guerras no passado, no tempo dos reis, não é? Dos profetas, havia muitas guerras, as nações só viviam guerreando, cada um querendo ter mais poder, ser mais poderosa do que a outra, entendeu? E geralmente era assim, povo ateu, que tinha os seus